Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos e esse é o Matheus Braga, e hoje nós iremos falar de um dos clássicos que provavelmente já deve ter lido ou pela escola ou por vontade, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Mostra aí o livro aí pra nós, Matheus. É isso aí, Rafa. Eu tô com uma edição aqui da editora Nova Fronteira. Na verdade, esse livro ele é um volume único e a editora Nova Fronteira ela fez um box dividindo em duas partes, porque é um calhamação também, né? Então, essa aqui é a caixinha do box aqui, né? Material bem robusto, bem acabado, bonita a arte. E aí, como eu falei, são dois volumes, né? E dois calhamaços também, bem grandões, né? Então dividiu ali em um volume um e um volume 2. A capa mais ou menos da mesma arte, do mesmo estilo, assim. Capa dura, os dois, né? Enfim, uma edição super caprichada, mas que não nos diz respeito aqui na nossa análise. A gente vai direto para a primeira página, onde iremos avaliar se nos interessaríamos ou não para escrita de Victor Hugo. Parte primeira, Fantine. Livro primeiro, Um Justo. 1. O Senhor Myriel. Em 1815, o senhor Charles-François Bienvenu Myriel era bispo de Digne. Este senhor, de aproximadamente 75 anos de idade, ocupava a cadeira episcopal desde 1806. Embora este pormenor não tenha qualquer relação com a essência da história que temos para contar, ainda assim não é inútil, mesmo que seja apenas pelo simples fato de sermos exatos em tudo, indicar aqui os boatos e as declarações que tinham circulado a seu respeito na época em que tomou posse no governo da diocese. Verdade ou mentira, o que se diz sobre os homens geralmente tem tanta influência em suas vidas e seu destino quanto aquilo que eles fazem. O senhor Myriel era filho de um conselheiro do parlamento da ex-aristocracia de toga. Contava-se que seu pai, para garantir que o filho fosse o herdeiro do cargo que desempenhava, casou-o muito cedo, com cerca de 18 ou 20 anos, como era de costume entre famílias parlamentares. Charles Myriel, apesar do casamento, segundo diziam, deu muito o que falar. Era bem apessoado e, apesar da pouca estatura, era elegante, gracioso e muito espirituoso. Toda a primeira parte de sua vida foi dedicada à mundanidade e ao galanteio. Veio a Revolução, os acontecimentos se precipitaram. As famílias parlamentares, dizimadas, expulsas e perseguidas, dispersaram-se. O senhor Charles Myriel fugiu, logo nos primeiros dias da Revolução, para a Itália, onde perdeu a esposa, que sucumbiu a uma afecção pulmonar de que padecia havia muito tempo. Ele ficou, então, viúvo e sem filhos. O que se seguiu ao destino do senhor Myriel? O desabamento da antiga sociedade francesa, a queda de sua família, os trágicos espetáculos de 1793, talvez mais assustadores ainda para os emigrados que, devido à distância, viam-se-nos aumentados pelo espanto, um conjunto de fatos que fizeram germinar nele ideias de isolamento e solidão. Teria sido ele, em meio às distrações e afeições em que desperdiçava a vida, subitamente abatido por algum desses golpes misteriosos e terríveis que muitas vezes aniquilam, quando atingem o coração, o homem a quem as catástrofes públicas não conseguiram abalar, ainda que roubando-lhe posição e fortuna? Ninguém poderia afirmar. A única coisa que se sabe é que voltara da Itália como padre. Então vamos lá, vamos falar um pouco dessa primeira página cheia de coisas e muitos pontos. Cheias de infodump. Então, o primeiro ponto, assim, né, que o Matheus ainda deu como um pequeno spoiler da história, é que são dois livros, né? Então, já que é o livro um e o livro 2, beleza, livro um justo, perfeito, né? Então, quando você for folhear a história, você sabe que, né, ignorando o que está na capa, né, que provavelmente deve estar escrito lá livro um na capa, mas ele quis reforçar isso dentro da história também. Né? Então, né? Então, mais um infodump que eu ia passar um pouco o pano, mas não vou mais porque eles têm na capa e tem na primeira página. Mas segue o baile. Então,
Essa primeira frase que ele coloca, né, em 1815, o senhor Charles François Villeneuve era bispo de Digne, e esse senhor, de aproximadamente 75 anos de idade, ocupava a cadeira episcopal desde 1806. Esse tipo de primeira página me incomoda por demais, porque ela é gigante e não diz bosta nenhuma. Mas, né, porém, contudo, todavia, a própria história já diz isso, né? Embora esse pormenor não tenha qualquer relação com a essência da história que temos para contar, ainda assim não é inútil, mesmo que seja apenas pelo simples fato de sermos exatos em tudo. Então, acredito que, apesar de ser um infodump gigantesco, ele levanta a lanterna para dizer que nós somos assim. Então, fatalmente vai aparecer vários outros infodumps. Talvez seja uma forma que o Vitor Hugo colocou como uma desculpa para a sua limitação. Ele é um cara que vai meter infodumps, mas ele já coloca já na história falando, ó, vai ter infodumps porque nós da igreja somos cheios de ser exato no que falamos. Então, né, achei esperto da parte dele, mas não deixa de ser um infodump, né? É o seguinte, né, amor? Primeiro, é um clássico, é um livro antigo, sempre vale a pena a gente trazer isso, o estilo de escrita era outro. Essa crítica que a gente tem ao infodump é algo, acho que mais contemporâneo, né? Então, na época, não sei se soava tão problemático quanto soa pra gente, provavelmente não. Então, lembrando, né, a gente está trazendo essa avaliação contemporânea de textos de primeira página, supondo que você é um novo escritor, né, que está querendo se mostrar para o mundo, é sugerível que evite infodumps, porque isso costuma cansar quem está lendo. O cara está lendo ali 300 textos originais de pessoas que ele nunca ouviu falar, né, qual que ele vai se atentar mais? Provavelmente o que evita infodump, ele chama mais atenção, porque não fica aquela sensação de, tô lendo um texto de história que está me contando coisas passadas, né, e tal, de forma acumulativa, sem um estilo narrativo, de fato, né. Enfim, e aí, para mim, é bastante dispensável essa primeira frase toda, né, primeira frase, que são 3 linhas aí, aqui no caso. E ainda pra mim, esse pendurar a lanterna aí que o Rafa falou, pendurar a lanterna, não sei se a gente já explicou aqui alguma vez, né, Rafa? Pendurar a lanterna é um termo que a gente tem também na escrita, né, que é para quando existe algo problemático no seu texto e você reconhece isso, né? Então, que é o que o Vitor Hugo fez aqui. Ele descreveu algo ali sobre um personagem que, em princípio, ele até fala, não é tão relevante para a história, mas vamos contar mesmo assim por algum motivo. Então, tô reconhecendo que o que eu te falei aqui agora não tem tanto valor, mas é isso mesmo. Então a gente chama isso de pendurar a lanterna, é destacar, né? Eu tô levantando a lanterna aqui, pendurando a lanterna que a gente chama em cima do erro, né? Eu tô mostrando o erro para você, eu não errei e deixei ele quieto, escondido, eu tô destacando o erro para você, para mostrar que não necessariamente foi um erro, foi proposital o que eu fiz. Apesar de que eu não sei qual é a função que ele vai dar de fato para esse personagem, se esse é o nome do capítulo, né? Então você imagina que o personagem tem uma certa relevância na história. Mas é curioso, né, que ele fala, né, que por menor não tenha qualquer relação com a essência da história que temos para contar. Então, assim, sou um pouco contraditório, né, se o personagem não vai ter relevância ou se é o fato da posição que ele está ocupando que não tem tanta relevância, né? Às vezes o personagem é de fato relevante, mas a posição não tanto. O que eu vejo de importante nessa primeira frase, que eu acho que é a única coisa que eu não descartaria, talvez 2 coisas aqui. O primeiro que é o ano, a data. Eu acho que isso dá uma contextualizada onde que a gente está, né, pra gente se ambientar, onde que a gente está passando a nossa história. E eu acho que esse tom de falar aqui da cadeira episcopal, querendo ou não, tem um pouco da ideia de Os Miseráveis, que tem, acho que, um pouco desse teor religioso da obra. Então, acho que ele já deu 2 informações aqui que são relevantes, entre aspas, né, para ambientar a sua história, para trazer o leitor para o mundo que ele vai te apresentar. Mas, tirando isso, achei a primeira frase entediante, né, com o infodump, né? E logo depois ainda vem e destaca que ele, né, que não tem tanta relevância essa informação. Então, assim, mas e aí você falou, né, Rafa? Dá a impressão de que ele tá falando, ó, o meu livro inteiro vai ser assim, eu vou dar um monte de informação para vocês, né, que são informações precisas, informações exatas, não necessariamente são relevantes para o desenrolar da história, mas é isso que estava acontecendo, né? E então, assim, você que não lida bem com isso, já tô te avisando desde cara, né? Tá aqui. Não tô te Sim. enganando, né?
Né, considerando, né, que enquanto o Matheus estava vendo, eu vi que Os Miseráveis, eles é de 1862, Exato. né? É bem antigo. Então, pelos todos os clássicos que a gente já viu, tem bastante desse infodump, dessa Uhum. explicação muito forte, porque considerando o fator Europa, né, que, querendo ou não, demorou muito para ter uma alfabetização mais generalizada, então talvez aqueles poucos que sabiam ler e escrever precisavam de uma ajuda do escritor para conseguir. Mas, de qualquer forma, é aquilo que a gente sempre comenta, né? A gente considera, sim, a data na hora de avaliar, porque estamos falando de público-alvo, algo importantíssimo para a Uhum. sua escrita, você tem que identificar o seu público-alvo. Quero fazer uma história para os dias de hoje, porém com a mesma pegada de um livro do século XVIII, beleza. Pode colocar infodumps, que eram mais aceitos naquela época, mas saiba que o seu público tem que ser um público que é desse nicho. Não queira, tipo, vou fazer uma história estupidamente escrita com o teor do século XVII e querer pedir para um moleque de 18 anos, de 16 anos, falar assim, puta, que livrão. O seu público Uhum. vai ser, né, bem reduzido. E o ponto, né, que até que dessa primeira página traz bastante é que por ele falar, né, isso aqui não é tão importante, gera esse gatilho da estranheza que o Matheus colocou, não é importante, mas o cara levantou a lanterna para um negócio desse jeito e tem algumas informações como episcopal, o fato de quantos anos ele tem, desde Uhum. quando ele está naquela posição. Então, assim, cria essa estranheza de é isso ou é aquele outro. Então, apesar de ser algo que parece ser descartável, me traz um pouco uma ideia de ser uma promessa velada, dizendo, não é importante, mas você consegue tirar algumas informações daí, né? Uhum. Tipo, e Sim. data, background, pensamento, e talvez até motivação. Uhum. Então, tem bastante informação, principalmente pela especificidade e pela estranheza, mas pode ser que seja um puta tiro no escuro, vai dar uns burros na água no final das contas, porque realmente vai ser irrelevante. A gente vai virar a próxima página e não servir de porcaria nenhuma o que foi dito. Mas gera sim um gatilho. E até pegando o segundo parágrafo, que ele já diz que é uma coisa irrelevante, continua criando um background muito, me parece muito superficial. Talvez seja para contextualizar o período, mas como o livro foi escrito em 1826 e a data da história, pelo menos por enquanto, é 1815, é uma época que a galera tá vivendo. Então eu não vejo tanta necessidade de uma ambientação como foi colocado aqui. Mas o livro, quando você tem que pensar em algo atemporal. Beleza, até aí, ok, concordo bastante que, mesmo sendo escrito para hoje, e história ambientada hoje, se daqui a 100 anos, alguém vai ser um leitor diferente. Mas ainda gera, assim, uma estranheza, o cara ambientar tão profundamente algo que os leitores da época Contemporâneo. vivenciavam aquilo, né? Uhum. E assim, Rafa, o restante todo dessa primeira página toda para mim é bem o infodump, né? Bem assim, vamos contar a história desse cara, para onde que ele passou, o que que ele fez, né? E assim, tudo de maneira muito rápida, né? Porque é como se fosse um início de episódio que retrata o último episódio, né? Como é que chama? Tem um nome, esqueci agora. É Mas uma aquela parte. recapitulação do outro episódio, né? Recapitulação, né? Eu vou te contar a recapitulação do que aconteceu no episódio anterior, e aí vai brevezinho contando de modo geral tudo que aconteceu, né? Então ele fala que fugiu, né, da Revolução, foi pra Itália, a esposa morreu, não sei o quê. Então, assim, nada com estrutura narrativa, de fato, te envolvendo na história, contando como que a mulher morreu, né? Ele te levando a emoção, não, que a mulher morreu, pronto, acabou, né? Não tem mulher, não tem filho, voltou, foi pra lá, foi pra cá. Então, assim, e isso é o que a gente chama de infodump, né? Você tá jogando as informações e não tá me contando ela de uma forma narrativa mais, não sei, mais, não sei se digerível seria talvez a melhor palavra, né? O infodump, ele é simplesmente distribuir informação, né, para acumular informação ali no leitor. Às Sim. vezes, como a gente fala, nada é proibido na escrita, né? Não é que o infodump é proibido, não é isso, mas a gente entende que ele pode ser maçante, ele pode ser desgastante para o leitor, então é bom a gente tentar evitar isso ou usar ele
de maneira ponderada, né? E não foi o que ele fez aqui, né? A primeira página inteira, pra mim, me soa infodump aqui. Assim, aquela coisa assim, a mesma coisa escrita em contextos diferentes vai gerar situações Claro. diferentes. Porque, por exemplo, tem pessoas que gostam de escrever, vamos desconsiderar narrador em primeira pessoa, porque narrador em primeira pessoa, a história está sendo contada por alguém, então a personalidade da pessoa ela interfere na forma de contar. Mas caso você queira fazer um narrador em terceira pessoa que comenta a história, que é, sei lá, ele é contada pelo melhor amigo do protagonista ou pelo amante do protagonista, a forma de contar é diferente, mesmo sendo em terceira pessoa. Então, se você quiser alegar, mas e se esse narrador for um narrador que está contando a história e ele é prolixo, então quis criar essa sensação de um narrador prolixo. Ok, está justificado. Mas aí você tem que dar sinais nessa história de que o narrador é prolixo. Aí, mesmo assim, pode ser que não agrade. Mas pelo menos são pontos. Então, assim, foi o que o Matheus falou. Não existe certo e errado. Certo e errado é aquilo. Eu queria trazer essa intenção. Funcionou? Então você fez certo. Não funcionou? Então você fez errado. Pelo menos nesse contexto ou no público que você quis trazer. Então, assim, é realmente primeira página estupidamente infodump. Você pode considerar alguns gatilhos de especificidade. Morreu de afecção pulmonar. Os espetáculos de 1793. Não sei o que, das catástrofes públicas, não sei o que. Aí ele, e uma coisa mais importante, ele voltou da Itália como padre. Tá, beleza. Então, assim, você consegue puxar informações que podem gerar uma promessa. O cara fechou a última palavra dizendo que ele, a única coisa que se sabe é que voltará da Itália como padre. Então, assim, criou. Agora, não, essa informação é estupidamente importante. Porque, lá atrás, ele, aproximadamente 67, 5 anos, ocupava a cadeira episcopal desde 1806. Então, a primeira frase é totalmente assíncrona à história, porque se ele tem 75 anos e diz que a família casa cedo das tragédias de 1783, tem aí alguns anos de diferença entre uma coisa e outra, né? Então, além disso, essa primeira frase está deslocada no fator tempo, né? Cronologia da história. Que se você não presta atenção nesses números que foram jogados, ainda gera mais uma estranheza, porque o cara colocou o negócio no final da vida do maluco e finalizou a primeira página falando sobre a metade da vida do maluco. Então, assim, né, gerou mais um ponto, porque aí casou, aí morreu, aí o pai, mas ele é velho, aí ele voltou e não sei o quê. Então, assim, é uma primeira página bem confusa, bem maçante, né? A galera que quer passar panos em clássicos vai alegar esses gatilhos e essas mini promessas que foi trazidas aqui, mas considerando o tamanho do calhamaço que o Matheus mostrou do primeiro e do segundo livro, ou essas promessas vão gerar muito conflito, e com isso vai desenrolar, sei lá quantas 1000 páginas de história, ou simplesmente vai ser um manual da vida desse maluco, pelo menos nesse primeiro capítulo, né? Então, assim, sei lá, mano. Tem uma outra coisa, Rafa, que me pega um pouco, e aí o problema não é do Vitor Hugo, não é um problema da obra original, é um problema para mim da língua portuguesa, que na hora que eu li aqui, vocês provavelmente perceberam que é o problema de frases muito longas e com a interrogação lá no final. Então o leitor, a gente tá lendo aquilo ali constante, de repente se depara com a interrogação lá na terceira linha do negócio, sabe? Então aquilo acaba te pegando. No inglês a gente sabe que dá para evitar isso, né? Com os verbos, com as palavras que são utilizadas no início, né? De pergunta, né? What, when, né? Sei lá, who. Então você já sabe, você já vai ler com a entonação de pergunta. Na Espanha, eles já começam com a interrogação de cabeça para baixo, então você já lê também com a entonação de pergunta. No Brasil, a gente tem esse problema de não saber se é uma pergunta ou não, você vai ler na frase, lá no final você se depara. Então, para quem tá lendo, é um pouco ruim, porque gera mais confusãozinha ainda. Você tá lendo três...
uma coisa é quando a frase é curta, você já vê, né? Você bateu o olho e já vê que tem uma interrogação, então você já começa lendo com entonação de pergunta. Agora, quando são 3 linhas, você começou a primeira linha, tá lendo, tem uma vírgula, um aposto, continua lendo, de repente, opa, era uma pergunta. E isso, na hora que você tá lendo, te quebra, né? Te dá uma confusãozinha na cabeça. Então, assim, é problema da língua portuguesa, não tem nada a ver com a escrita do Victor Hugo, mas é uma sugestão para textos, né, nacionais evitar frases muito longas, né, com pergunta, porque senão pode dar essa confusãozinha quem estiver lendo na hora, né? Sim. Acontece bastante nesse quesito, então Na França eu não sei se a França tem também alguma palavrinha para iniciar a pergunta ou se tem uma interrogação de cabeça para baixo, mas enfim, não vem ao caso também. Bom, de fato, Rafa, é isso aí que você falou, cara. Você falou tudo. A última frase, né, dá aquela questão da ambientaçãozinha, ele vai voltar como padre, né? Mas eu sinto que ele ainda vai continuar narrando a vida dele até chegar nos 1815, que é onde ele começou, no começo da primeira frase, né? E pelo visto é isso, né? O senhor Miriel, ele vai ter a vida dissecada aqui nesse primeiro capítulo do livro, né? E o quão relevante ele é para a obra inteira, né? Para essas mais de 1000 páginas aqui, eu não sei dizer. Só lendo para saber se vai ser interessante de fato esse personagem, se ele é aproveitado ou não, né? Eu sei que Miseráveis tem muitos personagens, e é uma obra clássica, não tem dúvida. Enfim, já adiantando, por essa primeira página não viraria. Eu acho que tem muita infodump e pouco gatilho aqui de curiosidade para mim, não sei, pouca coisa que me atiçou, me aguçou aqui a vontade de querer continuar lendo, né? Mas vou ler, sem dúvida nenhuma. Já tenho indicações de pessoas que conhecem meu estilo de leitura e já me indicaram. Eu sou muito fã do filme, também a adaptação musical que teve, né? Não sou fã de musical, mas fui no cinema assistir o musical inteiro. Ele é inteiro musical cantado, não tem uma frase falada no filme. E me prendeu do início ao fim. É uma história assim, bem envolvente, uma história bem bacana. Vamos ver se o problema do Infodump não me atrapalha quando for ler de fato. às vezes pode ser assim, né, que se for pegar o Zona de Caça do Bruno, que tem vários personagens que vão sendo colocados Uhum. pontualmente, então talvez seja apenas no capítulo ou nos capítulos desse cara tem esse formato porque ele é assim, então o narrador Pode vai ser, tratar a história como isso. Se pode ser. for dessa forma, se for isso o Bacana. grande ponto, parabéns pro Vitor Hugo, porque ele conseguiu, assim, caracterizar estupidamente o Um personagem, personagem metódico, apesar né? de... É um personagem, né, através do narrador, então, muito ponto. Porém, como essa primeira página não nos traz essa informação, a gente pode apenas conjecturar. Beleza. Ah, esse pensamento faria eu virar a primeira página? Não, não faria. Porque se ainda a história ela é episódica, né, de cada um dos personagens vão contar a história que vai sendo alimentada por uma história gigantesca no ponto de vista de vários personagens, eu já não gosto dele. Então, e no caso, nos capítulos que ele seria o protagonista, ou no caso, se essa parte 1 Janine for a história dele com Janine, sei lá, já não quero conhecer ele. Porque essa primeira parte já achei chato, já não me cativou. Então, né, respondendo também, não viraria a primeira página. Não sei se virarei. Talvez eu dê uma oportunidade pro filme, porque é um esforço de poucas horas para poder apreciar. Eu lembro de ter tido que ler a versão resumida dos Miseráveis no ensino Colégio. médio, que a minha escola tinha algumas coletâneas resumidas, que a gente já até abordou algumas vezes aqui, do Robson Crusoe, no caso Moby Uhum. Dick, tanto que até eu comento, eu já li, mas eu não lembrava dessa primeira página. Eu fui pesquisar, Uhum. era porque a minha escola tinha versões dos clássicos para leitura de Simplificado. adolescente, simplificado. Então, assim, não faria. Obviamente, por ser clássico, acho que, né, Vale a pena, né? vale sempre a pena. Temos até alguns inscritos que comentam que todo clássico merece ter uma oportunidade.
É um pensamento correto Justo. também, né? Justíssimo. Acho que todos os livros têm que ter oportunidade, porém precisam me ganhar. Sim. Né? Então Agora, acho que esse é o ponto. negócio que eu acho que vale a pena a gente talvez tentar discutir também, Rafa, quando a gente fala assim, ah, não viraria, né? O que que a gente poderia fazer para melhorar a página para poder fazer virar, né? Então, assim, o que que eu entendo? Primeiro tem infodump demais, né? Seria interessante talvez reduzir a quantidade de infodump, claro, transformar ele de alguma forma mais narrativo do que jogar informação. E uma coisa que eu fiquei sentindo um pouco bom, é um capítulo sobre um personagem, seu Miriel, né? Em princípio é isso, o título do capítulo é esse, né? O que que te faz querer ler a história? Tem que ter algum acontecimento interessante, né? Então acho que é legal jogar esse acontecimento de cara para poder cativar o leitor, para poder ganhar o leitor. E outra coisa que a gente gosta em personagens é você ter empatia com o personagem, né? Ou ódio ou empatia, né? Não sei, sabe? Tipo, se ele tivesse feito alguma coisa muito pesada, alguma coisa muito escrota, você ia ficar talvez assim impactado e querer saber mais sobre essa história, né, e tal. Ou se ele tivesse feito algo que te gerasse empatia, né, algo, não sei, bondoso, tratasse bem os animais, sei lá, né, também poderia te causar essa afinidade com o personagem e querer continuar mais. E eu não senti isso em momento nenhum com o personagem. Por quê? Porque são só informações jogadas. Beleza, ele perdeu a mulher. Perdeu a mulher é uma puta forma de você criar empatia. Mas como é que foi dito ali? Falou, a mulher morreu. Ele saiu ali, a mulher morreu. E acabou, né? Então, assim, você não teve tempo para criar uma afeição e saber se ele amava de fato a esposa, como era a relação dele com ela, né? Se foi impactante quando ela morreu. Sim. Esse quesito do infodump, o problema dele é isso, né? Só joga informação e não deixa você diluir, sentir ela, se emocionar com ela, de fato. Sim, claro, numa primeira página é difícil você gerar tantos gatilhos, mas pelo menos no fato de você ter algo que fosse um potencial. Claro, ele quis fechar o finalzinho dizendo o mais importante é que ele virou padre. Antes era político e agora virou padre. Tá, beleza. Já conheci muitas pessoas na minha vida que a igreja mudou, a pessoa era um inconsequente no fundamental, encontrou a igreja no ensino médio e agora é alguém da igreja. Então, assim, é algo comum. Então, dizer que esse foi o puto acontecimento, pô, ele virou padre, se não gerasse alguma coisa, por exemplo, um contraste nesse, não, ele era um político ateu, agora ele é um padre, pô, o que aconteceu na vida dele? A esposa morreu, pegou uma doença, não sei o que, não sei o que. Então isso mudou o ser humano? Ok, você consegue meio que criar uma motivação, mas frio, 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 virou padre. Ok, tipo, da mesma forma que eu sou espírita, decidi virar budista, ou agora não acredito mais em nada, foi um acontecimento, o cara meio que se afeiçoou pela igreja e decidiu seguir carreira de padre. Tá, beleza. Então, eu acho que faltou um pouco assim de criar, como o Matheus colocou, alguma conexão, ou um princípio, ou entender uma motivação. Colocar, ó, agora vocês vão ver o como isso mudou a minha vida. Show, beleza, agora sim. A gente vai conhecer como ele saiu disso para aquele outro. Show, beleza. Mas um monte de informação, listinha, check, 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 check. Se tivesse falado assim, ó, ele viveu a vida toda como um político, mas a vida fez de pernas pro ar e agora ele é um padre, eu resumi Exato. a primeira página, entendeu? Se é pra E a ser só história um poderia tipo, começar ó, já daí, né? exato, então se era só pra trazer a informação de que, ó, prepare-se, o que eu preciso que vocês saibam é um jovem seguido carreira política, deu merda e agora ele é padre. A partir disso, vocês vão ver o que aconteceu na vida dele? Ok, não é algo que me interessa? Não. Mas eu posso me surpreender porque como alguém saiu de A e foi pro B. Então esse é um dos grandes motivos de por que eu não viraria, mas abra aí a oportunidade. Então, por favor, deixe aqui nos comentários se você viraria ou se você não viraria, se você já leu o Vitor Hugo, se você acha que valeria a pena ou pela sua história ou por todos os ramos que foram desenvolvidos. E coloque aqui se você viraria ou não viraria a página. E lembrando que nesse mês nós vamos estrear a avaliação dessa primeira página a partir das nossas percepções de vocês
inscritos. Então deixe aqui no nosso linkzinho, mande, porque vamos já aparecer vocês aqui e a gente quer ler todas as histórias de vocês. Beleza? Então, bora ler!